À luz da Bíblia. Momento da Palavra, com o pastor Leandro Campos, aqui na Way House Church. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Irmãos, eu vinha fazendo uma série de mensagens sobre nossa vida com Deus, sobre adoração, sobre temor, sobre graça. Quando eu entrei em temor, o temor a Deus começou a falar comigo muito forte sobre algo. E eu preciso, para mim continuar essa série de mensagens, eu preciso voltar. Preciso voltar um tempo antes. Antes de nós retomarmos aquelas ministrações sobre temor, sobre graça, eu vou começar a falar a partir de hoje sobre quem é Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus, quem é Deus, ok? Então eu preciso que hoje a gente vai falar sobre a unicidade. A unicidade é o Deus único. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Aqui na tela vai aparecer, se você quiser, na própria versão que eu vou ler, que é a NVI, que eu já falei para os irmãos. Se alguém quiser desligar aquela caixa ali, Lê, ó, ela está com alguma coisa dentro dela. Eu acho que é aquela lá. Romanos capítulo 11. Tem na tela ali? Tem? Que bom, hein? Versículo 33. Pode ler na tela porque fica uma versão só. Se quiser dar uma aposentada aí no celular, na Bíblia. Eu quero que você leia comigo. Ou compreenda aquilo que esse texto está dizendo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis quer dizer sem compreensão. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor se revele a nós nessa noite. Nós precisamos conhecer o Senhor de uma forma mais profunda, Senhor. Se revele a nós através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todo judeu, eu já disse isso aqui uma vez, mas agora cabe. Eles têm nas portas das casas ou nas portas das empresas, todas as portas, é uma caixinha chamada mezuzá. E essa caixinha, dentro dela, tem um pergaminho, uma porção da palavra do Senhor escrita e guardada dentro daquela caixinha. E aquela caixinha tem uma certa altura. Ela tem que ficar nessa posição assim, um pouco diagonal. E cada vez que eles passam por uma porta, eles reverenciam, ou por aqui, ou encostam o queixo. Eles reverenciam. E o simbolismo é que cada vez que eles olham para aquilo, eles lembram que Deus é único. Quando eles usam aquele kippá, aquele bonezinho que eles têm, eles estão dizendo que há uma mão de um Deus único sobre a cabeça deles. Então eles conhecem e acreditam no Deus único. Deus é único. A partir daí, nós começamos a fazer diversas perguntas. Por exemplo, quando Deus nasceu? Quem sabe a data de aniversário de Deus? Quando ele foi criado? Quem criou Deus? Qual é a matéria que formou Deus? Da onde vem Deus? Eu quero dividir em 3 tempos. Eu preciso de muita atenção dos irmãos para nós tentarmos trilhar aqui aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero dividir em 3 tempos. O primeiro
da criação do mundo até hoje. Quando Deus cria todas as coisas, Adão e Eva, e até o dia de hoje, de 20 de maio de 2018. O segundo tempo é o pós, a nossa eternidade, quando Jesus virá. E o terceiro tempo é antes da criação do mundo. 3 tempos. Antes do nosso início, antes de Deus criar o universo, aonde Deus morava? Deus mora no céu? Sim ou não? Onde Deus morava antes de criar o céu? A Bíblia fala no primeiro livro da Bíblia assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes dele criar os céus e a terra, aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Antes do início, vamos lá, não tinha céu. Antes do início não tinha terra. Antes do início não tinha anjos que o louvassem. Presta atenção. Não existia o universo. Antes do início não havia nada e nem ninguém. Habitava Deus nele mesmo, na sua essência, na sua natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já existia, eles se habitavam nele mesmo. Antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus já era. Antes da criação, isso aqui não foi, não nasceu na existência. Deus criou. E antes dessa criação, Deus já existia. Vamos entender isso aqui. Se os anjos, se os homens, se o universo, etc., fossem necessários para Deus ser Deus, de algum modo, isso seria chamado na eternidade. Ou seja, quando Deus criou, quando Ele se formou, que não tem resposta, teria existido os homens, ou o universo. Deus não precisa de nós, dos anjos, da terra, do céu, do universo, para ser Deus. Deus não precisa de nada da sua criação para ser Ele mesmo, a essência dele mesmo. Malaquias 3:6, presta atenção apenas. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Ou seja, a natureza de Deus, a essência de Deus, não alterou nada com a nossa existência. Aquilo que Deus é, não alterou nada quando Ele nos formou. Está entendendo isso? Sim ou não? Ok. O fato de Deus ter criado todas as coisas, todas estas coisas, o fato dele ter nos formado, feito o céu, foi simplesmente para manifestar a glória dele. Deus nos cria para manifestar aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, aquilo que é um atributo dele. Isso aqui está meio difícil, mas depois vai ficar fácil. Deus não criou eu e você porque Ele precisa receber algo de nós. Entenda isso e escute isso. Deus não criou eu e você porque Ele precisa receber algo de mim e de você. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não ganha nada por nossa criação, nem mesmo a nossa adoração, nem mesmo a nossa adoração. Ele não precisa de glória externa, de anjos cantando santo, 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 para Ele ser quem Ele é. Ele não depende de um glória a Deus seu aqui. Tem pregador que fala assim: dá glória a Deus, porque Deus quer ouvir seu glória. A glória dele é antes de nos criar.
A essência dele é antes de todas as coisas. Efésios 1:5 fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, foi pela sua vontade que ele criou tudo, que ele formou tudo, que ele fez tudo. Em nada a nossa vida altera quem é Deus. Olha o texto que nós lemos. Volta aqui um pouquinho ali para o texto. Olha no verso 34 e 35. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Tem resposta? Alguém tem resposta? Nós para aqui agora. Quem é o conselheiro de Deus para ele ter feito a terra redonda? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a soberania da graça, ele está falando sobre a soberana graça, ele está falando sobre o favor imerecido da salvação dos homens, e no final, ele faz esse texto sobre Deus. Quem conhece a mente de Deus? Ó, a profundidade das riquezas. Quem conhece? Quem sabe? Não sabe, não sabemos. Isso mostra, irmãos, que é impossível Deus se submeter a qualquer obrigação com a nossa vida, ou com nós, criatura. Entende uma coisa? É impossível Deus se submeter a uma criatura. É impossível o homem salvar-se. É impossível o homem salvar-se. Você não consegue salvar si mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Você sozinho, sem Deus, não consegue salvar-se. Aí, muitas pessoas falam isso para mim, falam para você também. Falam, pastor, mas eu sou bonzinho, eu vou me salvar. Olha o que Deus fala sobre os bonzinhos. Jó 35, verso 7. Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos do homem. Ou seja, se você for justo, se for bonzinho, e daí? Ó Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. A nossa justiça e a nossa obediência não tem proveito nenhum em Deus. Continua no raciocínio comigo, não perca. A nossa justiça e a nossa obediência em Deus não tem proveito algum. Quando nós fazemos tudo certo, nós não passamos de servos inúteis. Lucas 17:10. Eu vou exemplificar isso, você vai entender. Sabe quando chega no final do ano, seu filho passa de ano? Aí você fala o que para ele? Já sabe tudo agora. Não fez mais nada que a sua obrigação. Não é? E tá bravo, os pais falam, é verdade, é verdade. O pai lá de cima também está falando, é verdade. Eu vou mais além, não se escandalize. O nosso Jesus não acrescentou em nada a Deus na sua essência, pelo seu sacrifício. O que Jesus fez não mudou Deus. Entende? O que Jesus fez, Jesus é imutável. Deus é imutável. O que o próprio Filho fez não mudou o caráter de Deus.
porque Ele é único. Se Deus tivesse permanecido no primeiro tempo, na primeira eternidade, e não ter feito nada, não ter criado nada, não ter manifesto a sua glória em nada, Ele é perfeitamente bem-aventurado nele mesmo. Deus é perfeitamente bem-aventurado nele mesmo. Ou você acha que Ele só criou a gente porque Ele precisa da nossa vida? Porque Ele precisa do seu glória a Deus? Porque Ele precisa da sua obediência? Você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Você acha que Deus precisa de mim para alguma coisa? Você acha que Deus criou a gente porque Ele estava carente? A carência de Deus. Deus precisava se relacionar com a gente. E essas criaturas, o que nós somos para Ele? O que a criatura é para Ele? A Bíblia vai responder. Isaías 40, acho que você colocou aqui também, Li. Isaías 40, a partir do verso 15. Não? Eu vou começar a ler. São alguns versículos, eu queria que vocês prestassem atenção apenas. Na verdade, as nações, olha o que ele fala, olha o que Deus fala. Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Lê depois do verso 15 até o verso 26. Quem somos nós? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? Eu estou tentando só nos mostrar o tamanho dele. Esse Deus que eu estou tentando falar aqui em poucos minutos, Ele é o Deus das Escrituras. Ele é o Deus Criador. Mas Ele continua sendo um Deus desconhecido para muitos. Esse Deus é o Deus que a igreja precisa conhecer. Olha só, irmãos, eu não vou falar mal de ninguém não, mas presta atenção no que eu vou falar. Que contrário é esse Deus que as escrituras revelam, mediante ao Deus que as igrejas pregam no púlpito? Número 1. Tem um pastor que fala assim: se você der o dízimo, você coloca Deus na parede. Não dá dó? Para você pôr Deus na parede, você tem que dar o dízimo. Aí você pega Deus e põe Ele na parede, e Ele é obrigado a te abençoar. Oi? Quem? Quem já ouviu falar isso? Tem gente que é mais audacioso. Ele fala assim, se Deus não te der, ou se Ele não fazer, eu rasgo a Bíblia. Tem gente que rasga a Bíblia, é poderoso ele. Eu como a Bíblia. Tem uns que até cheiram a Bíblia. Quem somos nós? Nós pensamos que Deus se move através das nossas orações. Isso é muito sério, presta atenção. Eu vou para o joelho, porque o joelho vai mover Deus. Sabe o que vai mover Deus?
a vontade dele. Sabe quando a sua oração vai mover Deus? Nunca. O que vai acontecer é você entrar na vontade de Deus e as coisas se moverem. Entende isso agora? Você não vai mover Deus, mas a sua submissão a Deus, estar no centro da vontade de Deus, Ele se move com você, é diferente. Ele tem um caminho, que nós lemos no verso 34. A gente não move nada, irmãos. Pastor, tá bom, me fala uma coisa. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Oi? O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento? Claro que é. O que muda? Qual que é a diferença? Antes de Cristo, nós estávamos sujeitos à lei. E após Cristo? A graça. Depois a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente só está falando sobre o atributo de Deus ser único. Olha o mesmo Deus do Antigo para o Novo. 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ao único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Algumas coisas, irmãos. O nosso Deus tem que ser reverenciado. O nosso Deus tem que ser cultuado. O nosso Deus tem que ser adorado. Ele é incomparável em suas perfeições. Ninguém se compara à perfeição de Deus. Tudo Ele sustenta através do poder da sua palavra. Ele é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas ninguém o enriquece. Glória seja dada ao Deus poderoso. Aplaude Jesus, vai, depois a gente continua. Pastor, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer o seguinte: como nós vamos conhecer esse Deus? Como conhecer esse Deus? Esse Deus, ele não pode ser investigado. Sabe aquelas pessoas que leem a palavra para conhecimento? Para saber. Não é assim que nós vamos conhecê-lo. O Deus do qual eu estou falando, ele só pode ser conhecido através dele mesmo. Ele próprio se dá a conhecer. É estranho, né? Porque ele só pode ser conhecido e revelado através de dois elementos. Um, dele mesmo, através do Espírito Santo. E segundo, pela palavra de Deus. Ou seja, ele, através do Espírito Santo, ele se revela a você, faz o seu conhecer. E através da sua palavra, ele te dá interpretação, conhecimento, profundidade, sabedoria, e se revela a você. Sem isso não dá. A Bíblia vai dizer assim, ó, mesmo, eu vou ler o texto. Tudo isso que a Bíblia escreve sobre quem é Deus, não é nada de quem é Deus. Olha o que Jó fala em capítulo 26, verso 14. E isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Mesmo com todo o conhecimento, mesmo o entendimento, mesmo a maior revelação, nós nunca saberemos nem 1% de quem é o nosso Deus. Nenhum teólogo pode falar, eu conheço Deus com profundidade. Ninguém conhece. A nossa mente, ela é finita. Nós não conseguimos imaginar isso. Nós não sabemos o tamanho da sua glória. Tem um teólogo que fala sobre isso, e ele diz assim,
que para nós entendermos Deus é a mesma coisa entre nós e o leão. Imagina só, não tenho aqui relógio, mas imagina você estar o leão está numa selva e deixaram cair um relógio, ok? Ele achou um relógio. Agora você imagina o leão tirando conclusões sobre o relógio. E o leão perguntando: quem que criou esse relógio? Foi o relojoeiro? Esse relojoeiro, será que ele era um homem natural? Quais eram as afeições desse relojoeiro? Será que ele tinha comunhão com os outros relojoeiros? Será que a relojoaria dele... É a mesma coisa. Nós nunca conseguiremos mensurar o tamanho do dono do relógio. Nós nunca conseguiremos mensurar o tamanho do nosso Deus com a nossa mente infinita. Olha que interessante. Um médico estuda no mínimo 6 anos, 10 anos, para conhecer o corpo humano. Nesses 10 anos ele não consegue, porque é pouco tempo, ele conhecer o corpo humano. Ele se especializa em quê? Em um órgão. Ou ele vira cardio, não é? E assim vai. Gastro, e assim vai. Ele demora tanto tempo, e não consegue ter a revelação de um órgão, de uma criatura de Deus. Se você chegar e Deus disser que é hora de morrer, o médico qualquer vai conseguir reverter isso. Nós tentamos, estudam mais de 10 anos. E médico não pode parar de estudar para poder aprender sobre um órgão. E mesmo assim, as pessoas morrem. Consegue imaginar o tamanho desse Deus? Não dá para imaginar. Alguns pontos para nós pensarmos sobre conhecer a Deus, irmãos. Primeiro, que Deus é Espírito. João 4:24 diz que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, Deus só pode ser conhecido espiritualmente. Deus só pode ser revelado e conhecido espiritualmente. Homem carnal não tem possibilidade de conhecer a Deus. A Bíblia fala que o homem que não nasce da água e do Espírito não pode conhecer a Deus. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Quando nós nascemos, a nossa natureza é adâmica. Nós nascemos mortos para o Senhor. Ou seja, somos filhos de Adão. Nós já nascemos em pecado. Ah, pastor, criança tem pecado? Ela foi concebida em pecado, diz Davi. Ela já nasce com pecado. Já nasce em pecado. A partir daí, ela precisa nascer, ela precisa se religar a Cristo, para ter uma vida espiritual com Deus. Até aquele momento, até a nossa entrega a Deus em espírito e na água no batismo, nós somos mortos. E não conseguimos de forma alguma ter revelação do conhecimento de Deus. É por isso que você vem aqui e vai embora e fala: o que está acontecendo que eu não entendo nada? Você não entende nada porque você ainda não morreu. Ou quer dizer, você está morto. Você ainda não viveu para Cristo. Você ainda não entregou a sua vida a Cristo. João 3,3 fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na nossa vida carnal, é impossível conhecer a Deus. É impossível Deus se transformar se você continuar com os pensamentos carnais e não se entregar ao Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito, presta atenção, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura,
Já pensou nisso? Ah, esse pastor está doido, está falando umas coisas aí que não tem nada a ver. Pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, nós precisamos viver em espírito. É por isso que a gente cai tanto em pecado, porque ainda nós não entendemos o que é viver no espírito, porque nós não conhecemos a Deus. É por isso que eu voltei e a gente está falando sobre conhecer quem é Deus. Crescer no pleno conhecimento de Deus, 2 Pedro 3,18, presta atenção. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós crescermos em Deus, nós devemos estar submetidos ao Espírito Santo, que Ele vai começar a se revelar a nós, como eu já disse. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes dele criar tudo, ele não tinha falta de nada. Por quê? Porque ele é tudo. Se nós não crescermos e não entendermos que nele há tudo, nele ele é tudo, nós vamos viver em faltas. Nós vamos viver buscando. Sabe aquele negócio de você buscar coisas que você não sabe o que é, e alguma coisa está te chamando, e você precisa buscar, e você busca, e nunca acha, porque a sua busca está no local errado. Busca a Deus, nele não há falta, ele não é falta, nele nós nos completamos. Pode falar glória a Deus para Jesus. A gente vai ter um dia aqui que eu vou falar da unidade deles. Mas assim, se nos três, Pai, Filho e Espírito Santo, que já existiam na eternidade, não existia falta de nada, é essa comunhão que nós precisamos para nós, para não sentir falta de nada. Esse é o conhecimento, esse é crescer em conhecimento de Deus. Esse é crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente busca tanta coisa, né? O pessoal compra um sapato, aí volta e compra 15 sapatos, e compra 20 sapatos, compra 100 sapatos. Nem centopeia tem tanto sapato, irmão. Aquele negócio de ir no shopping comprar, aquele negócio de assim, sabe? Três, reconheça que você não é nada. E aqui a gente se coloca no nosso lugar. O verso 15 de Isaías 40 fala assim na primeira frase: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Quando você vai jogar água na sua casa, quem não usa mangueira, pega o balde, joga água, aí fica aquelas gotinhas lá do balde, você nem liga. É a gente. Eu sou uma gota do balde. O que você tem? Money. O que você é de posição? Sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o administrador, eu sou o presidente, sei lá o que você é. Não significa nada para Deus. Nada. Pensa comigo em uma coisa. A idolatria que temos nas nossas próprias forças faz nós acharmos que podemos fazer tudo com o nosso braço e com a nossa inteligência. Eu não preciso de Deus, eu faço tudo, eu resolvo tudo. O pastor fala de depender de Deus, eu não preciso depender de Deus, que eu sou o cara mesmo, eu sou bom, eu sou inteligente. Eu vou ali só para receber uma... Toda a sua dedicação da sua vida tem servido para quê? Você está correndo atrás de quê? Qual que é o propósito?
Qual que é o sentido de Deus na sua vida? Ou da sua vida em Deus? Pensa, na sua profissão. Você está correndo atrás, você está correndo, mas se você não guardar dinheiro, essa corrida sua vai custar caro lá atrás, não é? Lá na frente, não é? O pessoal ganha, mas precisa guardar. Por quê? Porque depois precisa torrar com remédio. Pela corrida. Ou para ir no hospital bom. Se eu estiver no Einstein, se eu estiver no Sírio, eu estou bem. Você pode estar onde você quiser. Aquele que dá a vida ainda é Deus. A sua saúde, a sua família está sendo prejudicada e você não consegue ver isso. Você não consegue enxergar isso. Isso tudo porque você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. E você ainda não entendeu quem é Deus na sua vida. O que você se tornou e o que você faz tem relevância para o propósito que Deus tem para você? Porque assim, nós temos os nossos caminhos, Deus tem os seus caminhos. Qual caminho você quer seguir? Os seus ou dele? Decida. O que você não pode? Ficar no meio. Passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, e você está ali empacado. Uns vão, e você está ali, tudo bem, estou indo, eu estou aqui, estou esperando Deus falar comigo. Estou esperando Deus se revelar. Estou esperando vir um profeta. É só ligar para o Carlinhos, irmão. Pronto. Nós já combina já e pronto. Sai do meio do caminho. Entra no caminho que Ele tem para você. Mas para isso você precisa se achegar a Ele, conhecer Ele. O nosso egoísmo tem feito com que as pessoas não conheçam a Deus. O nosso egoísmo tem feito com que as pessoas não conheçam a Deus. Não tenho tempo. Hoje não. Eu estou cansado. Falar para quê? Só pensa em você. Quando a gente ora aqui pela família no começo do culto, todo mundo quer que abençoe a sua família, sim ou não? Mas a gente não quer conhecer o Deus que tem um padrão bíblico para a nossa casa. Não gosto de curso. Na faculdade você tem que estudar, meu filho. Gostando ou não gostando. Você não gosta do padrão bíblico para você, para a sua casa, você quer o quê? Você quer milagre? Não, que Deus faz milagre. Vai lá naquelas igrejas lá que os irmãos fazem milagre lá, você vai ver. Se o milagre não acaba. Deus ressuscitou o Lázaro, mas depois o Lázaro morreu de novo. Porque lá Deus cura, lógico que Deus cura. A psicóloga aqui estava com 2 caroços no seio. Nós oramos por ela, sumiu na hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu só não coloco na Globo. Não tem dinheiro? Quando tiver, nós põe, né, PG? A unicidade de Deus nos constrange. Eu vou terminando aqui, calma. Eu já vou para um lugar bom aqui. A unicidade de Deus nos constrange. Além de nos constranger, ela muda o curso da nossa vida. Você pode ter vindo para a igreja por uma falência, por uma doença. Você pode ter vindo para a igreja, por uma vitória numa área. Você pode ter vindo na igreja por qualquer coisa. Você pode ter vindo para a igreja
atrás de Deus ou através de alguma coisa por qualquer coisa. Mas isso não é o propósito que Deus tem na sua vida. Deus não quer apenas te curar de câncer. Deus não quer apenas te dar uma empresa abençoada. Deus não quer apenas te fazer sei lá o quê. Deus tem um propósito na sua vida. A minha pergunta é: você quer se submeter ao único Deus? Começa a remir o tempo. Começa a não gastar tanto tempo com coisas fúteis. Porque nós fazemos isso enquanto nós não conhecemos a Deus, enquanto não sabemos quem Ele é. Quando nós entendemos Ele e entendemos quem somos nós, a coisa começa a virar ao contrário. Porque eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso dEle. Ele não precisa de mim. Quem precisa dEle somos nós. Somos nós. A maior manifestação nossa para Deus é querer conhecê-lo. Porque se nós pegarmos todos esses textos que eu li e ver a grandeza de Deus, aí olhar para nós e falarmos: realmente, nós somos uma criatura que, se Ele quiser, Ele acaba conosco em um segundo. Mas se nós transformarmos isso, que Ele deu a vida dEle por nós, Ele nos salvou, Ele quer revelar-se a partir do Espírito dEle a nós. O que eu sou? Privilegiado. Você tem um privilégio de ser chamado não criatura de Deus, mas de filho de Deus. O grande Deus, o único Deus, Ele se revelou e disse: filho, eu estou aqui. O tão poderoso Deus, o grande Deus, o único Deus, Ele está dando um privilégio a mim e a você, em conhecê-lo. E não existe nada melhor do que nós conhecermos ao Senhor. Olha o que fala em Colossenses 1, e eu termino. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colosso e fala assim, no verso 10 ao verso 14: É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Deus, Ele quer se revelar a você. O que tem impedido você de chegar mais perto de Deus? Quem tem impedido de você chegar mais perto de Deus é você mesmo. Não é o seu cônjuge, não é a igreja que você participa, é você. Ele não precisa de nós. Ele não precisa do seu glória, Ele não precisa da sua oferta, Ele não precisa de nada. Ao contrário, o amor dele é tão infinito, é tão grande, que os braços dele ficam abertos e falam: filho, eu estou aqui. Você está correndo para tantos lugares, você está tentando achar em tantos lugares, e a fonte está aqui. A fonte sou eu. Eu sou o único. Fora de mim não há Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Deus quer se revelar a você. A minha pergunta é: você quer mais de Deus? O que tem impedido você? Ah, pastor, que você não sabe o que eu sofri. E você não sabe o que Jesus sofreu. Você não sabe o que falaram de mim.
e você não sabe o que falaram de Jesus. Pastor, eu estou cansado. Então vem para os braços do Senhor, que Ele renova as suas forças. Eu não aguento mais nada. O Senhor muda a sua sorte. No Senhor estão as suas respostas. No Senhor está a sua paz. Aquela que você não consegue ter. Aquela que o psicólogo não consegue atingir, o psiquiatra, os médicos, o pastor. A paz que excede todo entendimento só tem nele. Feche seus olhos. O quanto você precisa desse Deus único. Você que tem chamado de Deus e está parado. E aí? Vai ficar parado mesmo? É isso. O seu sofrimento é maior do que o nosso Deus. Se renda ao único Deus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Vai ficar longe por quanto tempo? O Senhor está se revelando a você, filho. Não há outro, não há outro, não há outro. Adore Ele. Adore Ele. Não há outro como tu. Nada que supra Ele.
seu coração. Eu quero fazer duas coisas hoje. A primeira é essa. Eu não sei quanto tempo você tem que entregou a sua vida a Jesus, mas pode ser que ainda você não conheça, que você tem vindo à igreja por até 50, 60 anos, 20 anos, 10 anos, mas você ainda não entendeu o que Ele é, ou quem Ele é, o que Ele fez por você. Pode ser que você ache que Ele ainda é um médico, ou alguém que tem dinheiro, que vai depositar na nossa conta. Peça ao Espírito Santo nessa hora para Ele começar a se revelar a você. O Espírito Santo, revele nos nossos corações quem o Senhor é. Muda a nossa mente com relação à sua pessoa, Senhor. Muda, Senhor. Muda a nossa mente. Muda a nossa mente. Muda a nossa mente. Muda o nosso entendimento de Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida. Nós sabemos que o Senhor não nos permite faltar. Mas o Senhor é muito mais que isso. O Senhor é tudo. Se revele isso para nós, essa verdade. Revele em nosso coração. Revele em nosso coração, Espírito. Revele, Espírito. Supra as necessidades, as faltas que temos, que só o Senhor cabe nelas. Só o Senhor cabe em nosso coração. O Espírito Santo está agindo na sua vida, está agindo na minha vida, está agindo no meu coração. Esse poderoso Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo da história, Ele é o final da história, Ele é a história. Ele iniciou, Ele vai terminar. Eu não sei como a sua história começou, mas permita que Ele entre na sua história hoje. Permita que o único Deus mude o curso da sua história. Permite que o único Deus mude o seu caminho, se for necessário. Você que entrou aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que já está há algum tempo conosco e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer conhecer a Deus. Você quer crescer na graça e no conhecimento. Vem aqui na frente, eu queria orar com você. Se alguém aqui quer se entregar a Jesus, não tenha vergonha. O poderoso Senhor está te chamando. Eu quero mudar a música, eu quero ao único. Dá pra cantar o único? A única é digna? Isso, eu quero só mudar a música. Ok? Vamos encerrar louvando ao Senhor, que Ele é o único na nossa vida. Consegue adorar o Senhor nesta hora por quem Ele é? O que Ele fará por você, irmãos, é uma consequência de quem Ele é na sua vida. Que é digno de receber Aleluia. a honra e a glória. Ele é único. A força e o poder. Ele é único. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos
pode aplaudir o único.